Por que que eu nunca quis ser assessor de investimentos e nunca você? E claro, o que que você precisa tomar cuidado com o seu assessor de investimentos ou com o seu gerente de banco? Olha, eu não tenho nada contra os assessores de investimento. Eu tenho dois amigos meus que são pessoas que eu conheço muito bem e ambos são assessores de investimento. Eles são pessoas muito boas, profissionais muito éticos e competentes, e eu não tenho nada contra eles nem a profissão deles. Mas eu sei que eles são a exceção. Infelizmente, a regra é que o sistema hoje, como os assessores de investimento funcionam, e os gerentes de banco também, ele é muito complicado na minha opinião. E hoje eu quero trazer aqui nesse vídeo um formato um pouco diferente, um pouco mais informal, justamente para compartilhar com vocês alguns pensamentos meus, um pouquinho da minha história aqui profissional, para vocês entenderem na minha pele de quem esteve de certa forma do outro lado, né? E para você tomar um certo cuidado com algumas questões em relação a quem te atende em termos de finanças e de investimentos, tá bom? Então só para vocês entenderem um pouquinho daquilo que eu passei e que eu vivi na pele, tá bom? Só para vocês entenderem o meu ponto de vista. Eu me formei em engenharia, eu já trabalhei na indústria, no varejo e também no mercado financeiro. O mercado financeiro foi uma passagem muito breve, muito rápida por uma corretora de tamanho considerável aqui da minha região. E a empresa em si, ela era muito boa. Mas o grande foco de uma corretora de valores ali, uma corretora de investimentos, e também hoje em dia já dos bancos de investimento, né? Não os bancos convencionais. O bancão convencional, ele acaba pegando uma vibe mais assim de gerente de conta, que também tem um pouco disso, tá? Mas hoje em dia, todos esses escritórios de investimentos, corretoras, bancos assim, de investimento, eles têm uma pegada muito, muito forte de assessoria. Tá? E até aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. Afinal, é um negócio, né? Eles precisam fazer o negócio girar, eles precisam dar escala para isso. E, cara, tá tudo certo. E quando eu trabalhei numa corretora de investimentos, foi por um período muito curto. Eu não entrei na assessoria, nem nos treinamentos para assessoria, nem nada disso. Eu entrei numa área de câmbio, tá? Então eu fazia o atendimento ali para alguns, enfim, para clientes, geralmente pessoa jurídica, que precisava fazer câmbio. Então a empresa lá tinha, sei lá, $500 mil, ela precisava transformar isso em reais. Mandava lá um contato, a gente fazia um atendimento, fazia um spread e fazia o preço lá acontecer. Então, uma coisa bem diferente da assessoria, né? Um negócio um pouco mais assim a toque de caixa. Mas, querendo ou não, ao meu redor lá, tinham muitos assessores de investimento. Assim como tem em qualquer outra corretora e qualquer outro escritório, tá bom? Tô só falando aquilo que eu vivi na prática para vocês entenderem, enfim, um pouquinho da minha experiência, tá? Por mais que ela tenha sido curta e pequena. Mas isso funciona pro Brasil inteiro, cara, em qualquer lugar é assim, esse é o modelo, tá? E essa é a minha crítica geral desse vídeo, tá? Não é contra pessoas e não é contra empresas, é contra o sistema, é contra o modelo, tá bom? Vamos deixar já bem claro isso. E aí o que acontece que eu fui percebendo lá? Poxa, a assessoria de investimentos, na minha opinião, é uma profissão muito interessante e muito necessária, porque ela é a ponte entre os clientes que não entendem tanto de investimentos e querem uma ajuda de alguém, para que essas pessoas eles cheguem nos produtos, nos investimentos em si. Então, na minha visão, ela é uma profissão ali, né, de muito relacionamento e confiança, mas não tanto comercial. E hoje, infelizmente, o que a gente mais vê é uma questão comercial. Hoje a assessoria, infelizmente, se transformou em puramente um atendimento comercial, sem expertise, sem interesse e sem relacionamento nenhum. Falando ali na grande maioria, tá, pessoal? Se você é um cara que tem uma conta private ali acima de 3, 5, 10 milhões, provavelmente não é nenhum assessor que te atende, tá? Mas se for um assessor, esse cara provavelmente é muito bom, esse cara sabe o mercado também, ele tem a tese dele, ele é uma pessoa muito bem formada e tá tudo certo. Mas ele é a exceção, tá bom? Para a grande maioria das pessoas, eu já vou falar o que acontece, provavelmente já aconteceu com você, o que a gente vê é a assessoria sendo um veículo puramente comercial. Ninguém sabe quase nada de mercado e eles simplesmente se tornaram robôs para compartilhar com os clientes que estão na base dele, sabe lá Deus por que motivo esse cliente caiu para esse assessor. Eles vão lá e simplesmente te mandam ali os investimentos que alguém mandou eles te mandarem. Cara, infelizmente essa é a realidade, essa é a rotina. E de novo, não é corretora, não é escritório, não é as pessoas, é como todo mundo está fazendo. De forma até que a CVM acabou mudando as regras, né, em relação ao comissionamento. Por quê? Porque aqueles investimentos que caem semanalmente para os assessores
são os que mais pagam comissão. São os fundos, geralmente, que as gestoras mais estão pagando e mais estão remunerando esses profissionais para eles distribuírem isso por aí. E agora, olhando desse lado, é muito óbvio. Tudo aquilo que você oferecer para muita gente, de algum jeito você vai vender várias daquelas cotas, vários daqueles produtos. Vai haver uma taxa de rejeição, naturalmente, mas você vai conseguir vender mais. Então, se você paga uma comissão maior, ela é mais oferecida, ela é mais vendida. Esse é o sistema de hoje. E qual que é o problema? Poxa, se os assessores só se tornaram aí distribuidores ali de investimentos sem passar pelo crivo técnico deles, que a maioria, sinceramente, eu não sei se tem, e eles vão simplesmente mandando para os clientes, eu vejo aí um problema gigante de conflito de interesses. E não apenas pela comissão. Eu vejo também porque o pessoal simplesmente vai mandando aquilo que eles recebem, vai compartilhando aquilo que eles acham, e não existe um incentivo profundo a fazer eles pensarem e terem opinião em relação ao mercado, em relação ao momento de cada cliente. Porque quando você está atendendo pessoalmente um cliente, em termos personalizados, você tem que ouvir o outro lado e entender o momento de vida deles. Às vezes o cliente não sabe se ele tem um perfil mais arrojado ou mais conservador. Por mais que ele preencha um formulário da corretora, não necessariamente ele sabe o que está fazendo. Às vezes é um cliente que nem quer saber desse negócio de mercado financeiro, ele só quer alguém que ele confie, que ajude ele a investir melhor. E aí que vem, na minha opinião, o primeiro grande problema da assessoria em geral, como ela está construída. Os assessores, eles perderam o papel de relacionamento e conhecimento do cliente e expertise de mercado e acabaram virando distribuidores de produtos financeiros. De forma que é mais importante eles saberem sobre vendas e sobre a parte comercial do que sobre investimentos e mercado financeiro. E isso para mim é um negócio muito, muito assustador. Foi isso que eu vi no meu caso, na minha experiência profissional, uma das coisas que me motivou rápido a sair daquele ciclo, por mais que eu não estava na assessoria, mas eu vi que havia um problema ali pensando em longo prazo. Porque o meu sonho ele sempre foi trabalhar no mercado financeiro, ter um certo contato com os clientes, não demais, porque eu não tenho necessariamente essa expertise, né? Não é uma das minhas maiores qualidades, mas eu sempre quis estar de olho no mercado, ter uma tese, ir melhorando e de forma ativamente a ficar pensando. Tá? Sou uma cabeça pensante aí, como dizem. Agora, se eu só distribuo produtos, PDFs, e aí, cara, todo mundo é ser humano, você vai querer distribuir o que te paga mais, senão você não ganha dinheiro. Cara, o salário é muito baixo, né? Os contratos são muito baixos, o pessoal ganha muito mal. Você vai querer distribuir aquele que paga mais, você vai ganhar uma comissão maior. Isso é do jogo, tá? De novo, isso é do sistema. Então o sistema está construído de forma que o profissional que era para ser um expert, essa palavra pegou mal, um especialista em relação a investimentos, em relação ao mercado financeiro, ele na real está em treinamento, cara. A maioria dos assessores, quando eles entram, eles não manjam quase nada de mercado. Ah, Antônio, mas eles não fazem uma prova lá, uma certificação? Fazem, cara, mas essas provas assim, galera, se tu estudar um pouquinho, vocês passam. Até o CNPI, que é mais difícil, cara, se estudar, você passa. Não é a prova, entende? E assim, se o pessoal aqui do canal é um pouco mais velho do que eu, tá? Eu sei que o público que me assiste é um pouco mais velho. Obrigado por isso. Já deixe seu like, se inscreva. Mas, pra mim, foi um certo banho de água fria, porque o que eu esperava encontrar, assim, na prática, né, numa instituição financeira, eram pessoas, muitas pessoas, que ativamente olhavam o mercado, tinham uma opinião, entendessem de investimentos e tivessem ali ideias mais complexas e mais elaboradas sobre as coisas. Mas quando eu fui ver lá, cara, era todo mundo num curso de cold call para ligar para os clientes aleatórios e tentar vender um produto, tá? Tipo, essa é a verdade. E aí, o que acontece, né? Me assustou um pouco, porque o sistema é esse, tá? Isso em qualquer lugar. De novo, pessoal, a minha experiência, se fosse aonde eu passei ou em qualquer outro lugar do Brasil, teria sido a mesma, tá? Teria sido a mesma. Inclusive, a experiência que eu tive foi muito boa. Era uma empresa muito boa, acima da média, por sinal, tá bom? Mas hoje, esse sistema, ele me assusta um pouco, porque inverte totalmente os papéis, né? Fica um negócio totalmente confuso. E o assessor ou o gerente de banco, que tem mais ou menos a mesma função e vai ter o mesmo contato, mais ou menos, né? Eles acabam focando muito mais em vender do que em entender o mercado financeiro, os investimentos e até mesmo o movimento das pessoas. E de novo, já deixa o like, se inscreve para não ter conflito de interesse. Porque cada vez mais que eu entendi isso e comecei a sair desse ciclo e comecei a me esforçar para encontrar outras situações que existem conflitos de interesse no mercado financeiro, eu comecei a perceber
que tem muito mais do que a gente percebe. Então, o conflito de interesse que todo mundo pensa é assim, cara, o assessor, ele vai indicar um produto que ele ganha mais comissão. Tudo bem, isso é um conflito de interesse, é o mais comum. Mas eu comecei a perceber outros. E eu concordo que eu sou um pouco mais rígida, tá? Mas para mim, qualquer empresa, qualquer instituição financeira que tenha uma missão de servir e atender bem os clientes, né? Mas que lá no meio existe alguma regra ou alguma política de que você, como cliente, não consegue ter acesso a alguns produtos, ou que as coisas começam a ficar difíceis, você só consegue comprar o que eles querem te vender. Cara, pra mim, isso já é conflito de interesse. Eu entendo que para algumas pessoas isso não seja, tá? Eu entendo isso, acho que se a gente levar no pé da letra, pegar ali o dicionário, né? Você vai ter ali, enfim, opiniões divergentes, tá? Mas no final do dia, se você é cliente de um banco, de uma corretora, e quer comprar algum ETF, por exemplo, e eles decidiram não te ofertar, pra mim é conflito de interesse, cara. Porque é um instrumento de bolsa, deveria ter acesso para qualquer pessoa. Mas uma política, não sei o quê, mas é uma decisão daquela corretora ou daquele banco. Eu entendo, pessoal, eu entendo que são decisões. Mas você entende que ele também não está liberando para o cliente um produto que deveria ser liberado? Afinal, ele é listado em bolsa, ele é acessível a todos. Por que não liberaram? Será que eles estão com medo de que o dinheiro flua de um fundo para o outro? Que a taxa de administração, que é 2 ou 2,5%, vá para um fundo que é 0,5%, às vezes menos ainda? Mesma coisa eu vi naquela época em relação ao Bitcoin, as criptomoedas, né? Cara, todos os grandes bancos, cara, bloqueavam conta dos clientes, repudiavam, era crime, governo perseguindo pessoas. Cara, hoje em dia, os grandes bancos ou têm ETF de cripto, ou alguns negociam cripto na própria plataforma para você comprar e vender. Vários bancos, vários governos já têm estoque de Bitcoin e criptomoedas. Então, existe uma narrativa que ela é muito flexível. Quando é bom para mim e ruim para o cliente, eu vou falar. Quando é bom para o cliente, mas ruim para mim, eu não vou falar. Agora mudou a regra do jogo. Evoluímos. Cara, assim, quando eu comecei a olhar assim um pouco mais no detalhe, né, com um olhar mais crítico, eu percebi que, infelizmente, é um sistema de conflitos de interesses. E, infelizmente, vai continuar sendo e paga muito bem. Porque as pessoas também, elas não querem correr atrás, elas não querem entender isso. Elas, às vezes só botam dinheiro, enfim, num investimento qualquer, tá tudo certo. Sendo que elas deveriam estar sendo tratadas com mais atenção e com mais relacionamento, né? Quantas vezes eu atendo clientes que fecham o suporte personalizado, principalmente, né? Que são clientes que eu tenho um contato direto, a gente faz reunião todo mês, por exemplo, enfim, tem um contato mais direto. Quanta gente já não falou assim, eu tinha um assessor muito bom um tempo, porém, não sei o que deu, ele saiu do meu atendimento e me botaram com um outro. Então, cara, teve uma quebra de base que você não sabe qual foi nem porquê. Você saiu de um assessor que era bom aparentemente para ti e te botaram com qualquer um. O problema é que esse qualquer um provavelmente é uma pessoa que acabou de entrar no mercado, fez ali um curso, passou numa prova e simplesmente tá te atendendo. E, cara, eu não sei se você quer ser atendido por essas pessoas para elas darem palpites e te oferecerem soluções pro seu patrimônio, pro seu dinheiro. É um negócio meio assustador. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas, né? Cara, pede para botar na mesa digital. Na mesa digital, o assessor, ele meio que não existe, é uma mesa, são vários assessores, né? E aí a tendência é não te incomodarem tanto, né? Para quem não gosta de ser incomodado. Eu não gosto de ser incomodado, por exemplo. Naturalmente, eu não tenho assessor de investimentos. Quem sabe no futuro, né? E tem muitos assessores bons, tá, pessoal? Tem muito profissional que é bom, muito gabaritado, tem gente muito capacitada no mercado, em várias instituições financeiras, profissionais sérios, éticos, que não são, assim, focados na comissão, no bônus. Tem, tá? Eu sei que tem. De novo, eu conheço pessoas, mas eu sei que são a exceção, tá? Porque o sistema, ele é muito forte. Então, respondendo aqui a pergunta inicial do vídeo, né? Por que eu não virei assessor? Por que eu nunca quis ser? Cara, primeiro, porque eu nunca quis ser um cara 100% do comercial, né? Como vocês podem ver, o meu marketing aqui no YouTube, por exemplo, ele é bom acima da média, mas eu não sou um marqueteiro de plantão, tá? O meu foco, a minha qualidade maior realmente é analítico, olhando o mercado e aí sim atendendo os clientes. E claro, em segundo lugar, porque eu percebi também que mesmo que eu não fosse assessor, mas tivesse em algumas posições, em algumas instituições, eu estaria convivendo com o conflito de interesses. E aí, cara, na boa, isso
é muito ruim mesmo. Falando de mim, tá? Tem gente que acha que não se importa, beleza? Tem gente que acha que vê as coisas de outra forma, tá? Não é que são pessoas de má fé ou má índole, mas eles veem de outra forma, eles encaram de outra forma. Eles falam, ah, não, mas esse produto é caro, não é tão bom, mas para esse cliente tá bom. Assim, tem gente que topa, eu não topo. Para mim é complicado. Você sabe que tem coisa melhor, tem opção melhor, você sabe que para aquele cliente poderia ser uma outra coisa, mas você não pode indicar aquilo porque tem chefe na tua cola, tem meta para bater. Se você não indicar aquilo que dá bônus, né? O salário não tem condição nenhuma, tá? De novo, eu não era assessor, eu não ganhava como assessor, mas eu sabia quanto é que os assessores ganhavam quando eles entravam também, depois de um tempo. Assim, galera, é difícil. Cara, é difícil, tá? É bem difícil. Tem que gostar muito do que faz. Até porque você tá trabalhando para uma outra empresa, né? Eu, por exemplo, aqui, Resulta Capital, a empresa é minha. Então é natural que nesses primeiros meses, eu também tô construindo ainda os clientes, né? Poxa, o meu canal do YouTube aqui tá crescendo bastante. Obrigado por todos vocês aqui que se inscrevem, né? Que comentam que estão aprendendo alguma coisa de alguma forma, que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Mas é natural, assim, você ir crescendo devagar aos poucos, né? Só que o meu incentivo aqui eu preciso encontrar os clientes que eu realmente posso ajudar. Tem gente que tá capacitado o suficiente, que eu não tenho como ajudar diretamente também, mas que eu posso de verdade, sem ficar preocupado com conflito de interesse, indicar aquilo que eu entendo que é o melhor. Porque daí eu não ganho por comissão, eu não ganho por indicação, eu não ganho porque o fundo tal me paga, nada disso. O meu acordo é eu e o cliente, é você e as carteiras, e o nosso contato personalizado, se você tiver. E aí isso me deixa muito mais tranquilo, muito mais em paz. Ah, Anthony, mas tem gente que não tá nem aí e tal. Cara, eu entendo. Mas pra mim não dá, entendeu? Por isso que eu não quis seguir nem na assessoria, porque eu não tenho esse perfil. Assim, assessoria, cara, é uma rotina de ligação o dia inteiro. Eu acho que é ineficiente, tá? Beira a ineficiência e também quase o desrespeito, tá? Eu não gosto de que fiquem me ligando. Ah, é urgente. Urgente é com a polícia, urgente é com o bombeiro, o SAMU. E, enfim, a rotina do assessor muitas vezes é ficar ligando pra galera. Enfim, tem gente que gosta e tem gente que tem perfil, mas não é muito meu caso, tá? Então são essas duas coisas. Eu não tenho perfil, por isso que eu nunca quis ser assessor e nunca vou ser. E segundo, porque, cara, muito conflito de interesse. Cara, muito conflito de interesse. É um negócio que tira o meu foco durante o meu dia de trabalho, tira o meu foco de carreira, tira o meu foco de continuidade. E eu sempre faço as coisas pensando naquilo que é sustentável. Então, Resulta Capital, como é que eu fiz pra começar isso aqui de verdade? Cara, eu tive que conceber um projeto de empresa gigante, vocês não fazem ideia. Mas eu pensei, poxa, é sustentável eu fornecer soluções de produtos e investimentos nessas carteiras recomendadas para os clientes. Tem uma persona específica, né? Tem um público-alvo específico. Se você está vendo, provavelmente você é ele. De forma que seja livre de conflitos de interesse. Bom para o cliente, bom para mim? Fiz as contas, olhei, pensei no que dá para fazer, analisei concorrentes, obviamente. E aí eu entendi que sim. Por quê? É uma coisa que me deixaria feliz, que eu sei que eu posso gerar valor e ajudar as pessoas de verdade, um público-alvo específico, óbvio. Consigo cobrar um preço justo para os dois lados. E é uma coisa que, cara, eu sou realizado em fazer. Pô, isso é muito importante, né? Trabalhar com o que a gente ama, né? E infelizmente tem muitos assessores e outros conhecidos aí, meus e seus também, que trabalham com o que eles não gostam. E isso, infelizmente, é complicado. Então, se você quiser saber mais sobre as soluções que eu ofereço para os clientes aqui, as carteiras recomendadas livres de conflito de interesse, sem nenhuma banco, nem corretora, nem fundo me pagando comissão, nem chefe me enchendo o saco para bater meta. Eu sou o chefe aqui, eu sou o CEO aqui da empresa. Tem aqui um QR Code na tela e o link ali na descrição para você conhecer mais das carteiras recomendadas Resulta Capital. E aí fica as perguntas aqui que eu deixo no final, de forma um pouco mais provocativa, tá? Cara, o seu assessor, ele é melhor vendedor ou analista e entendedor do mercado financeiro de investimentos? Para pensar. Porque se você tem, por exemplo, uma aptidão muito grande com o mercado financeiro e investimentos, você talvez não precise de um assessor. Então você não precisaria do assessor. Agora, se você não tem essa aptidão, você tem um assessor para ele te dar essa aptidão, para ele te ajudar com isso. E se essa pessoa entende mais sobre vendas e comercial do que sobre investimentos, você não concorda que aquilo que você precisa, que é alguém que entenda de mercado, que possa te ajudar com isso, ela tem uma qualidade maior do que aquilo que você precisa? Assim, se você precisa de um vendedor, cara, abre vaga, né? Abre vaga, chama o RH e aí contrata alguém que vai entender mais de vendas do que de investimentos. Mas essa reflexão eu sempre faço, tá? Escutei isso da boca de vários
profissionais do alto escalão de várias empresas de, enfim, de investimentos em geral, tá? Os caras falavam, nós somos uma empresa de vendas, não de investimentos. Enfim, eu discordo, aparentemente eles estão lá, eu tô aqui. Ok. E aí, aquela sabatina de sempre, né? Como é que seu assessor é remunerado? É por comissão? Quanto que ele tá ganhando de comissão de cada investimento que ele te faz? Hoje em dia a gente já tem a nova norma da CVM, né? Tem até um vídeo no canal falando disso. Então já está descrito certinho quanto por cento que ele está ganhando daquela comissão ali, daquela recomendação que ele te fez, daquele fundo que ele te passou, daquela opinião que ele te deu. E, de novo, pessoal, não sou contra necessariamente a comissão em si. Poxa, ele está te prestando um serviço, eu também cobro. Gente, o que eu faço não é de graça, eu também cobro. Agora, que seja um valor justo, transparente, que você saiba quanto é que você está pagando, que muita gente não sabe. E que, cara, você, enfim, esteja satisfeito com os resultados. Se você está satisfeito e achar o preço justo, cara, tá ótimo, fechou. O problema é que a maioria não tá. O problema é que a maioria, quando o assessor manda mensagem, eles ficam incomodados. Ou seja, estão com a pessoa errada, estão sendo acompanhados pela pessoa errada. Eu escuto direto isso, direto mesmo. E aí fica lá os assessores com uma base gigante, que eles não sabem de onde é que veio, pessoas que nem querem falar com eles mandando mensagem para mandar produto para tentar vender. Cara, fica... Desculpa, galera, é que pra mim isso não faz sentido, sabe? Eu sou muito straightforward, assim, é direto ao ponto. Qual que é o seu objetivo? É renda ou crescimento, é mais ou menos por aí, tá? E aí eu acho que as pessoas, não que elas vão perder dinheiro, assim, né? Ah, o assessor me indicou, eu perdi dinheiro. Não, isso não, porque os fundos são geridos, né? Os investimentos geralmente são cuidados por outras pessoas. Mas geralmente você acaba às vezes perdendo um pouco de tempo, perdendo ali com taxas, né? Acaba sendo ineficiente. E o pior de tudo... dependendo do seu nível ali financeiro ou da jornada de investidor, você acaba se desanimando, né, e achando que investimento não dá tanto retorno assim, não é tão bom assim. Ah, pô, caí na pegadinha, só fiquei pagando taxa, e às vezes infelizmente isso acontece, e aí a pessoa desanima e acaba prejudicando o futuro dela. Isso a gente infelizmente vê bastante, né? Ah, investi, nunca ganhei nada, agora eu vou largar tudo e gastar tudo, cara. Enfim, é raro, mas acontece bastante, né, Brasil. Então fiz esse vídeo aqui um pouquinho mais descontraído aqui, mais pra bater um papo aí com vocês. Acho que de vez em quando é bom trazer uns vídeos assim um pouco diferentes. E eu quero muito saber a sua opinião em relação a esse assunto. Se você já teve alguma experiência ruim ou boa com os seus assessores de investimentos, tem muita gente boa, tá? De novo, tem pessoas boas, bons profissionais, boas instituições, tá? Isso não é um ataque generalizado aos assessores. Eles não são meus concorrentes diretos, tá? Os meus clientes continuam tendo assessor, apesar deles não darem bola pro assessor, mas eles continuam tendo. E sim, nesse vídeo é claro que eu fiz um pouco de propaganda pro meu lado, tá? Isso naturalmente, não tem como eu falar dessa forma, vocês sabem que eu também tenho aqui os meus produtos e as minhas soluções. Mas mais importante do que eu vender o meu produto nesse vídeo é, quando eu faço esses comentários, eu quero sinalizar, né, para você que está assistindo, que é importante pensar nessas coisas. Porque se a gente não pensar e não refletir sobre isso, a gente pode cair nesse ciclo de só ficar ali nesse sistema, nesse oba-oba, sem refletir, sem mudar. E quando vai ver, já está tão fundo nisso que já se foram ali 10, 20 anos, já pagou um montão de taxas, um montão ali de tempo não tão eficiente, que pode ter prejudicado a sua rentabilidade e que você poderia ter tido uma experiência melhor de investimentos e também de rentabilidade. Eu deixei aqui recomendado alguns vídeos sobre renda fixa, também carteira de investimentos, caso você queira dar mais uma olhada. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.